Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo dia! E vamos refletir nessa 25ª semana do Tempo Comum sobre um evangelho muito polêmico, um evangelho que gera muitas dificuldades na cabeça, sobretudo daqueles que são católicos. Jesus tratou mal Nossa Senhora. Além disso, Maria teve mais filhos, verdade ou não é? E aí, como é que a gente lida com essas questões? Vamos olhar para o texto. Nós vamos ler hoje o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 8, versículos do 19 até o 21. Vamos ler o texto. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Uau! Vamos começar aqui, em primeiro lugar, trabalhando uma questão terminológica. Nesse texto, nós temos os irmãos de Jesus. Mas vamos compreender uma coisa fundamental. Na língua hebraica, o termo irmão é o termo ar. E ar designa, dentro inclusive do próprio Antigo Testamento, relações de parentesco, pessoas que são próximas. Justamente porque em hebraico não existe uma palavra para designar a relação entre primos. São todos chamados de irmãos. Exatamente. Quando o texto do Antigo Testamento foi traduzido para o grego, essa é a tradução que nós conhecemos como tradução da 70 ou Septuaginta, essa tradução foi feita antes de Cristo. Todas as vezes onde aparece o termo ar, que é irmão, isso foi traduzido para o grego adelphos, e adelphos, traduzindo para o português, é irmão. Mesmo quando designava relação de parentesco pessoal, próximos, sem serem irmãos de sangue. Então esse é um dado muito importante. Era comum para aquela tradição, para aquela cultura, chamar de irmão aqueles que são parentes próximos. Então, nesse sentido, nós não temos qualquer tipo de problema em relação a esse texto. Nós temos clareza aqui que é apenas uma falta de compreensão terminológica. Agora vamos para exatamente aquilo que interessa, porque esse texto reserva para nós algo maravilhoso. A primeira coisa que nós precisamos compreender é justamente onde esse texto se encontra dentro da narrativa de Lucas, em comparação com a narrativa de Marcos. Se você pegar e comparar o texto de Lucas com o texto de Marcos, você vai perceber que esse relato em Marcos, ele é colocado no início do evangelho. Já lá pelos idos do capítulo 3, deixa eu pegar aqui, capítulo 3, no versículo 21. E lá, em Marcos, há uma ligação desse relato com um outro fato. Com o fato de que a família de Jesus estava preocupada com ele por conta daquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava anunciando. Ele estava falando sobre o reino de Deus e dentro daquele contexto do Império Romano isso era muito complicado. Então a família dele achou que ele tinha ficado louco, que ele tinha enlouquecido e foram atrás dele. Então quando foram atrás dele, em Marcos, aí então vem esse relato. Só que em Lucas aparece uma ressignificação, aparece uma interpretação diferente. E aqui eu quero já abrir o parêntese para te dizer que quando você estuda os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é sempre muito importante que você faça as comparações entre os textos, mas
saiba dar a interpretação de cada texto por ele mesmo. E aí há algo interessante agora. Esse relato é colocado aqui, dentro do capítulo 8 de Lucas. E aí nós precisamos compreender que esse texto ele vai sendo preparado ao longo do processo narrativo. Depois que Lucas fez aquele sumário, você lembra de alguns evangelhos alguns dias atrás? Ele fez aquele sumário, ele começa um novo processo narrativo. E dentro desse novo processo narrativo, ele conta a parábola dos semeadores, ou do semeador, ou melhor, para ser mais exato, que a semente vai sendo jogada e aí a explicação é dada. A semente é a palavra, a terra é o coração, tem que ouvir a palavra de Deus de modo correto. E no evangelho de ontem, nós vimos justamente isso. O Senhor nos chama a ouvir a palavra dele de forma atenta. E aqui há algo maravilhoso. Logo depois, então, desse texto que fala isso, vem agora o relato do evangelho de hoje. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí Jesus diz o quê? Ora, aqueles que são minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus. Aqui, alguns, tristemente, sem conhecer o contexto do texto, acabam dizendo erroneamente que Jesus tratou mal Maria. Ao contrário, aqui há uma ampliação da família de Deus. E essa ampliação da família de Deus vai se estender de que forma? Todo aquele que escuta, todo aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática essa palavra, faz parte dessa família. Ora, que família? A família do Pai. E o Pai tem um filho, Jesus. Jesus tem uma mãe, Maria. Jesus sendo nosso irmão, tendo Maria como mãe, Maria nesse sentido pode ser entendida de forma muito clara como a nossa mãe. E Jesus aqui não a tratou mal justamente pelo seguinte: se nós voltarmos o evangelho de Lucas lá atrás, naquele momento do capítulo 1, a partir do versículo 26, quando o anjo Gabriel aparece para anunciar a vinda do Salvador, por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, o que nos diz o texto? Que Maria, ao ouvir aquela proposta de Deus, lá no capítulo 1, no versículo 38, ela vai afirmar. Até antes, né? No versículo 37, ela já vai afirmar, deixa eu até pegar aqui, olha que coisa maravilhosa. No capítulo 1, ela já vai afirmar, ao ouvir o anjo, lá no versículo 38 mesmo. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Aqui em grego é idu, redulé, kiriu. Vamos entender isso? Idu é uma palavra que é uma expressão que pode ser traduzida como eis-me aqui. Quando a Bíblia do hebraico foi traduzida para o grego, a expressão rineni, que significa em hebraico eis-me aqui, é traduzida boa parte das vezes por idu. Esse eis-me aqui é um eis-me aqui relacionado a uma prontidão, a se colocar de forma pronta para realizar a vontade de Deus. O que Maria está dizendo? Idu, eis-me aqui, e eu sou a dulé, escrava do Senhor, ou seja, sou aquela que ouve a voz do Senhor e obedeço. E aí olha que coisa maravilhosa, gente, o texto continua, e lá no versículo 38 ela diz: faça-se em mim segundo a tua
palavra. Uau! Se há alguém que ouviu a palavra e colocou em prática dentro da teologia de Lucas, esse alguém chama-se Maria. E, portanto, Jesus não está tratando Maria mal. Jesus dizendo o que disse, que ela é fiel, ela é verdadeiramente parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! E aqui fica então para nós o grandioso convite, o convite de sermos como Maria, que ouviu a palavra, que colocou em prática e faz parte da família de Deus. Você quer fazer parte da família de Deus? Ouça todos os dias a palavra. Coloque em prática todos os dias a palavra. E aí, unidos em Cristo, na força do Espírito, somos com o Pai e com nossa querida mãe, uma família, a família de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua curtida, divulga o Evangelho do dia para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Espalhe a Bíblia. Vamos juntos anunciar o Evangelho. Deus abençoe. Até amanhã.